Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Nesta terça-feira, dia 6 de abril de 2021, agora são 8 horas da manhã. É uma alegria podermos nos reunir virtualmente para juntos estarmos lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor na manhã desta terça-feira. Bom dia, irmã Marli, bom dia, irmã Thelma. Que Deus abençoe suas vidas abundantemente também. Deus esteja cuidando de vocês. E é tão bom podermos juntos estar, né? É tão bom podermos louvar o nome do Senhor, engrandecer a Ele. E nesse momento, eu quero convidar você a lermos Salmo 121. Nós estamos vendo que Deus, Ele é o nosso socorro. Deus, Ele é, o, como diz o salmista, né? Essa, a maravilha de tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, o Salmo 121, versículo 1, tem uma pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Esta é a pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Quando olhamos para essa pergunta, qual seria a resposta para ela? Nós temos a nossa resposta. Aliás, a resposta não é nossa, não é, digamos assim, uma resposta particular, simplesmente, não é a minha palavra, não é a palavra de qualquer, de, de uma pessoa ou outra, mas é o testemunho daquilo que Deus realmente Ele é nas nossas vidas. E Ele é o socorro. O salmista já disse que Ele é o socorro bem presente na angústia. E aqui neste salmo nós temos essa pergunta que ela é feita e nós temos as respostas. Mas eu gostaria de olhar com você um pouquinho e ver com atenção. Nós vimos ontem que por que o Senhor deve ser o nosso socorro, e nós vemos hoje, então, algumas coisas. A primeira coisa, como coloquei na descrição aí do vídeo, o Senhor é o nosso socorro, porque nele existe a origem, ele é a origem de toda a segurança. Quando o salmista diz aí, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes trazem, é uma figura de algumas coisas muito interessantes, muito importantes. Por exemplo, é a figura de um perigo, né, que está iminente. O que pode ter nesses montes? Emboscadas e ladrões atrás das montanhas, ah, ah, perigos, podemos dizer assim, incalculáveis, e isso traz medo e traz também suspense para o coração, para a vida. E eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho para a nossa vida hoje, para a nossa condição, para tudo que temos experimentado, como o medo e o suspense. O celular quase caiu aqui, porque eu estou acompanhando aqui também pelo celular para ver se está tudo em ordem, e aí eu fiquei com medo, deu um suspense, né? Então, quantas vezes nós ficamos com medo, com suspense, diante da situação que nós enfrentamos, dessa pandemia, dessa tristeza, de tudo isso que acontece. E o que o salmista diz assim, aqui é o seguinte, olha, eu elevo os meus olhos para onde? Para os montes. Eu elevo meus olhos para os montes. Então, porque para onde vem uma pergunta? Então, para onde os nossos olhos têm olhado? Às vezes nós ficamos olhando para os problemas e não há como não olhar para esses problemas. Não há como não enxergar o que está ao nosso redor. Mas a pergunta é: de onde vem o nosso socorro? O sentimento é de dúvida. A dúvida, ela pode gerar consequências que podemos dizer assim, são terríveis na nossa vida. E quando olhamos para isso, para esse sentimento de dúvida, para essa digamos assim, para essa instabilidade, para esse medo, nós temos que fazer como salmista. Eu olho para os montes e pergunto, mas de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Com a certeza que nós devemos ter. O salmista diz aqui no versículo 2, claro, límpido, absoluto, presta atenção, claro, límpido, absoluto, meu socorro vem
do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Então, eu olho para os montes e não fico no desespero. Eu olho para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, que são muitas, que são grandes. Ontem, eh, nós recebemos a notícia da irmã Márcia, né, eu e a Ângela, a irmã Márcia Terrazan, que é lá de Itapira, que tinha sido entubada pela sua condição do Covid. E eu digo isso por quê? Porque existem pessoas que são próximas, que estavam próximas. E, por exemplo, quando você recebe notícia de alguém próximo que está nessa situação, a gente fica muito abalado. Eu me lembro que quando há um ano atrás, um ano e pouquinho, quando o pastor Sócrates, nosso diretor executivo da nossa Convenção Batista Brasileira, esteve lá em Minas Gerais, na nossa assembleia, quando estávamos lá. Eu o levei para o aeroporto na segunda-feira e depois, quando chegou de semana, ele é hospitalizado, estava com Covid e passa tanto tempo no CTI e nós clamando por ele, Deus realmente ah, ele trabalha, ele trabalhou, ele restaurou, mas a gente fica com o coração apertado. Então a gente olha para os montes, olha para as dificuldades, para as lutas, para os problemas. De onde vem o nosso socorro? A certeza que o salmista traz, ela é maravilhosa e podemos dizer, como eu disse antes, clara, absoluta, mas ela é também fundamental. O meu socorro vem de onde? Do Senhor. Afirmação certeira do salmista. A palavra socorro aqui quer dizer a minha ajuda, o meu sustento. Ele vem em meu socorro, essa é a função do verbo, o meu auxílio. Ele é o meu sustentador, mas também a palavra pode ser traduzida aqui, socorro, por ajudador. Então ele diz assim: quem me ajuda, quem me sustenta, quem vem ao meu auxílio, não é outro senão quem? O Senhor. E a palavra Senhor aqui é Yahvé. Eu sou, fui e sempre serei, como Deus diz para Moisés, quando Moisés fala lá, se alguém perguntar quem é o Senhor, o que eu vou dizer? E ele diz, eu sou, fui e sempre serei. Então, quando eu olho para isso, uma certeza que dá ao meu coração, eu gostaria que você também pudesse descansar nessa certeza que a origem da nossa segurança, ela não está na nossa fé. Preste atenção. A origem da segurança não está na minha fé ou na sua fé. A origem da nossa segurança está no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando o salmista diz aqui, o meu socorro vem do Senhor, de Yahvé Todo-Poderoso, essa segurança está no Deus que é o Senhor absoluto, sobre todas as coisas, e é nele que eu confio. Ele é a origem de toda a segurança. Eu posso estar doente, posso estar passando preocupações, posso estar passando por momentos muito difíceis, quaisquer que sejam eles, mas ele continua firme. Continua sendo o quê? A, a minha segurança. Ele continua sentado no trono. Tudo está sob o controle dele. E ele continuará sentado no trono de forma eterna, eternamente. Por isso ele é a nossa segurança, é a nossa certeza. Quando pensamos nisso, quando olhamos para essa realidade, o nosso coração ele pode descansar, porque Deus é a origem da segurança. Interessante, que Deus é a origem da vida. Ele criou o ser humano. Deus é a origem, realmente, o que de todas as coisas. Ele é a origem da segurança. E como diz o finalzinho do versículo número 2, ele é criador, ele fez os céus e a terra. O fazer aqui significa transformar, efetuar, produzir, significa como se fosse uma manufatura, né? Aplicar, fazer tudo aquilo que é necessário. E quando nós olhamos aqui, o que o Senhor, a ação que o Senhor faz aqui, ele fez os céus e a terra. Então, quando nós olhamos aqui, até a questão o quê? De intervenção poderia ser traduzida. Então, nós vemos o quê? Que tudo é do Senhor. Então, se Ele criou, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, se Deus criou todas as coisas, se Ele é o Criador de tudo, como que Ele não pode ser a minha segurança? Como que eu vou, então, deixar de confiar nesse Deus que é maravilhoso? Ele é o meu socorro. Às vezes eu posso estar triste, às vezes eu posso estar cabisbaixo, não é? Nós estamos há um ano em pandemia, isso já era para ter passado, penso no meu coração, é meu desejo, creio que o seu desejo também era. Eu penso que o seu desejo também é que pessoas não morressem mais, pessoas queridas não morressem.
pessoas queridas não ficassem doentes. Eu acabei de ler uma notícia de pessoas na capital aqui do estado que reclamam que há uma semana não tem notícias sobre seus parentes que estão hospitalizados por causa da Covid. Tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, mas nossa segurança está no Senhor. Ele é a certeza, Ele é a nossa certeza, por isso podemos descansar. Escreveu uma missionária, Maria Helena, aqui de Santos. Maria Helena, esposa do pastor Ezequias, aqui no comentário. É isso mesmo, irmã Maria. Ele é a certeza nossa. Por quê? Ele fez os céus e fez o que? A terra. Então, Deus é o nosso socorro. Por quê? Porque nele está a origem da nossa segurança. Eu confio nele. Então, eu e você podemos dizer assim: Senhor, nós confiamos no Senhor. Podemos dizer como salmista: quando eu levo os meus olhos para os montes, eu vejo os perigos, as lutas, as dificuldades. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Porque ele é maior que todos os medos que venham a ser causados pelos montes. Eu tenho meus medos, você tem seus medos. Deus é maior que isso. Ele é o socorro sempre presente, sempre pronto. Ontem ele foi esse socorro, hoje ele é esse socorro e sempre será. Como diz o autor aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E ele é o que faz o socorro acontecer, porque ele é dono de todas as coisas. É ele que nos socorre no momento de angústia, na dificuldade. É ele que nos faz ficar felizes e alegres nos momentos próprios para isso, porque ele é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência. Como Jesus já afirmara lá em João 10:10, não é? Já afirmou lá. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida em plenitude, vida cheia, vida realizada. Que bom. Então, eu quero desafiar você a confiarmos nesse Deus. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é a origem da nossa segurança. Amanhã continuaremos vendo no Salmo 121, versículo 3, porque eu olho para os montes e pergunto, né, de onde vem meu socorro? Qual a resposta que eu tenho? Por que Deus é o meu socorro? Veremos amanhã, na nossa devocional de manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento? Pai amado, Deus querido, nós nos alegramos no Senhor nessa manhã, porque o Senhor é o nosso socorro. Ó Pai, o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos deixa à mercê da vida, o Senhor não nos deixa, Pai, agitados de um lado para o outro. Pelo contrário, o Senhor nos dá segurança, porque o Senhor é a origem de toda a segurança. O Senhor continua no controle de todas as coisas, o Senhor continua sentado no trono e o Senhor é o dono do trono. O Senhor é o Rei soberano sobre todo esse universo. O Senhor é o dono absoluto de todas as coisas. Por isso, ó Pai, no Senhor nós confiamos. Ó Deus, nós olhamos para os perigos, para as lutas, para os desafios, mas confiamos no seu amor. Descansamos nas suas promessas. Realmente, ó Pai, nos jogamos nos seus braços poderosos, porque confiamos que no Senhor há toda a segurança. O Senhor que nos criou, o Senhor que criou esse universo todo e sustenta esse universo, o Senhor é a nossa segurança. Que, ó Pai, o nosso coração se refugie nisso. Pai, nós temos tantos montes desafiadores. A pandemia é um deles. Ó Pai, e tantas consequências que ela traz, mas em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, nos faz cada vez mais confiar no socorro que é o Senhor. Poderíamos dizer que não são simplesmente montes, mas uma cadeia de montanhas, ó Pai. Ó Deus, mas o Senhor é maior que todas as coisas, por isso confiamos no Senhor. Pedimos a proteção, o cuidado do Senhor, o amor, a misericórdia. Ó Pai, há tantas pessoas que nós temos clamado, Senhor, que estão enfermas, infectadas com o Covid, aqueles que estão tratando em seus lares, aqueles que estão nas enfermarias dos hospitais e aqueles que estão mais graves, ó Pai, muito graves, entubados, com falta de oxigenação, com dificuldade, ó Pai, com pulmões comprometidos, ó Pai, outras partes, às vezes, do organismo, os rins, ou outras coisas que começam a acontecer por causa da Covid. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo misericórdia.
Eu clamo a mão poderosa do Senhor sobre essas vidas. Eu clamo ao Senhor que o Senhor haja de maneira assim restauradora, limpando cada pulmão, cada vida de todo problema, de toda infecção, de todo vírus, de toda bactéria. Em nome de Jesus Cristo eu clamo, Pai. Clamo também, ó Deus, pelas famílias que estão sofrendo com seus queridos que estão muitas vezes hospitalizados e falta de notícias, e aquele temor, o medo da morte, em nome de Jesus, ó Pai. Clamo que o Senhor dê descanso, que o Senhor dê confiança no único que pode socorrer, que é o Senhor. Ó Pai, aqueles irmãos que estão com outras enfermidades, como o irmão Hélio, que precisa do Senhor, continua cuidando do seu servo, ó Pai. Aqueles que estão com câncer, ó Pai, derrama a sua graça, cuida, ó Pai, coloca a sua mão de poder sobre todos, ó Pai, sobre todos mesmo, aqueles que precisam de cirurgias, de exames, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, age. Ó Pai, também nós clamamos pelos que perderam entes queridos, pelos que estão enlutados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor console seus corações. É muito triste, mas o Senhor é o único que pode consolar e confiamos no consolo eficaz do Senhor. Ó Deus, nós clamamos pelas nossas famílias, pelo sustento do nosso lar. Ó Deus, nós estamos num tempo de crise econômica, vemos tantas notícias desanimadoras, até mesmo situações devastadoras, mas o Senhor é o nosso socorro. O Senhor não deixa nenhum justo a mendigar o pão. É isso que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 37. Confiamos nisso. E pedimos ao Pai que o Senhor continue sustentando. Abençoa nossas igrejas. Abençoa, Pai. Derrama o avivamento espiritual sobre nós. Ó Pai, que sejamos nesse tempo de crise, nesse tempo onde há montes terríveis que amedrontadores, ó Pai, que nós possamos mostrar às pessoas que a única solução é Jesus, que o único socorro é o Senhor, que somente há socorro e segurança no Senhor. Ó Pai, nos faz testemunhas desse Deus maravilhoso que é o Senhor diante de todas as situações que nos encontramos, diante de todas as pessoas. Cuide dos pastores, dos missionários, dos líderes, abençoa a nossa ajuda em missões mundiais. Nós estamos em campanha nesse tempo, que o Senhor esteja cuidando das igrejas, das nossas ofertas, que sejam ofertas de coração para a glória do seu nome. E cuida, Pai, pois dependemos do Senhor em tudo. Guarda-nos, guarda a nossa nação, nossos governantes. Nós clamamos ao Senhor porque temos certeza que o Senhor pode fazer isso e quer. Nós oramos, pedindo, agradecendo e entregando toda a nossa vida ao Senhor em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aí. Bom dia, irmã Maria Helena. Senhor, nossa segurança. Amém, irmã. Né? Que Deus abençoe a vida do irmão. Abraço, pastor Ezequias. Bom dia, irmã Cláudia, irmão Paulo, irmão Clides, Cecília, Edilene. Bom dia, Adalice, Wanda, bom dia, irmã Marli, irmã Thelma, e todos os demais que por acaso estejam por aí. Irmã Marilda, Deus abençoe também. Deus cuide da sua vida. Um abraço para o Daércio, viu, irmã? Que Deus cuide do coração aí pela perda da mãe dele. Que Deus abençoe. Deus esteja cuidando e que Deus continue cuidando de todos nós. Dependemos dele. Ele é o nosso socorro. Nós não temos dúvida. Por isso dependemos dele. Bom dia, irmã Cacilda. Deus abençoe a vida de todos vocês. Se esse vídeo edificou suas vidas, eu convido você a compartilhar com outras pessoas para que recebam também a segurança que o Senhor é o nosso socorro. Ele é a origem de tudo. Deus abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.